Você já se perguntou como está o seu desempenho com a acomodação que você administra? Às vezes você se questiona se está valendo a pena, se realmente compensa tocar a sua hospedagem? Olha, eu sou capaz de afirmar que a maioria dos administradores não tem essa resposta, por simplesmente não saber como avaliar isso. Então, na aula de hoje, eu vou te ensinar quais indicadores revelam o quão bom é o seu trabalho como administrador de acomodações. Então, vamos lá? Para começar a aula de hoje, eu separei 3 perguntas que, na minha opinião, todos nós que trabalhamos com hospedagem, que administramos imóvel por temporada, ou se você também administra pousada, enfim, seja qual for o meio de hospedagem que você trabalha, a gente deve se fazer, tá certo? Porque independente do negócio, o negócio tem que se justificar, ou seja, tem que dar retorno financeiro. É claro, a gente tem que trabalhar com alguma coisa que motiva a gente, que vai além do dinheiro em si, mas o dinheiro é o oxigênio de todos os negócios. Então eu separei 3 perguntas aqui, que eu também entendo que são as mais comuns, que passam na cabeça das pessoas, e eu vou te mostrar como que você identifica, como que você quantifica, calcula, mensura se o seu trabalho, se a sua acomodação, se a sua hospedagem está tendo um bom desempenho ou não. Afinal de contas, se não estiver pagando nem as contas, olha só, rimando sem querer, do que adianta? Porque o que eu percebo, depois de conversar com muitos anfitriões, muitos administradores de pousadas também, que muitas pessoas, muitos desses profissionais, acabam que não registram as informações, não registram os dados das reservas, né? Então fica difícil de saber, de fazer uma fotografia, né, do momento, né, da saúde financeira do negócio. E às vezes vai saber, às vezes o negócio nem se justifica, mal paga as contas. Às vezes fica muito um 0 a 0, mas como você vai saber se você não está colocando no papel, se você não calcula, se você não mensura? Tá? E a aula de hoje vai ser para esclarecer, para te mostrar quais são os principais indicadores, quais são os melhores termômetros que a gente coloca no nosso negócio, fazendo analogia, né? Quando a gente está doente, a gente coloca um termômetro para saber se está com febre. Então eu quero pegar esse termômetro, né, a analogia do termômetro, para colocar no nosso negócio para saber, ele está indo bem, está performando bem, está fazendo sentido, compensa para você? E eu sei que na internet aqui a gente tem muitas informações. O aluguel de temporada, especificamente, é uma atividade relativamente nova, porque se popularizou quando o Airbnb veio à tona, em 2007. Então, muitas informações as pessoas não tiveram acesso. Então, hoje eu vou trazer aqui para você os principais indicadores, como você mensura, como você vê isso, para você realmente saber o quão bom está indo o seu trabalho. Então, vamos começar pelas 3 primeiras perguntas, que eu acho as mais importantes. E eu já quero aproveitar aqui a deixa para te falar o seguinte. Coloca aqui nos comentários se tem alguma outra pergunta que você quer que eu responda. A sua pergunta eu posso responder em alguma próxima aula, ou quem sabe no meu Instagram, às vezes eu falo de algum tema, eu tenho meu grupo de Telegram para as pessoas super comprometidas, que assim eu consigo ajudar mais, porque quem entra no meu grupo de Telegram são os anfitriões e administradores que querem fazer diferença. Então, no meu grupo de Telegram, por exemplo, eu coloco algumas informações mais exclusivas, alguns conteúdos que eu não coloco nem no Instagram e nem aqui. Então fica o meu convite, vai estar aqui na legenda desse vídeo o link do Telegram se você tiver interesse, tá certo? Então eu vou fazer as 3 principais perguntas e não se esqueça, se você quer que eu responda outra pergunta, coloca nos comentários, combinado? Então vamos lá. Vale a pena administrar um imóvel por temporada ou pousada? Se você está pisando em algum negócio, em alguma atividade nova, você tem que saber se vale a pena ou não, se compensa ou não, tá certo? Primeiro ponto. Segundo, beleza, eu já comecei, já estou trabalhando, já entendi mais ou menos como funciona. Qual é a pergunta que você tem que se fazer? Estou fazendo um bom trabalho? Ou tem alguma coisa que você pode melhorar? Aonde estão seus pontos cegos? Então, essa é a segunda pergunta que você tem que se fazer, que é um degrau acima, que você já botou seu pé ali, né? Gosto de usar essa analogia também, você já botou seu pé na água da praia para ver se a temperatura está fria, está quente, para você ir se familiarizando e aos poucos você vai fazendo o quê? Você vai entrando para chegar num ponto e mergulhar de vez. Terceira pergunta, como melhorar meus resultados? Na minha opinião, essas 3 perguntas são fundamentais. Todos nós que trabalhamos com hospedagem devemos nos fazer em algum momento do negócio. Primeiro, a gente tem que saber se vale a pena. Segundo, a gente tem que saber se está fazendo um bom trabalho. E terceiro, como que melhora. Porque com essa mentalidade, você está preocupado em fazer a coisa acontecer, mas com o respaldo de que aquilo vai valer a pena. Só que vamos lá. Agora vamos ser mais práticos. Vamos sair um pouco do campo da teoria, que eu estou falando muito bonito, eu sei, né? Vamos agora ir ali para a prática. Porque a ideia desse conteúdo, e diga-se de passagem, de todos que eu gero, é ir para um campo mais prático. Para quê? Para que você possa absorver esse conceito que eu estou te passando e aplicar no seu negócio, tá? Para fazer diferença e gerar impacto para você. Em termos práticos, como que a gente sabe
Como que a gente tem certeza se o negócio tá ou não tá valendo a pena? Se tá com bom resultado ou não? A resposta direta e reta é o quê? Indicador, métrica. Essa é a forma que a gente tem de mensurar. A gente tem inúmeros indicadores, inúmeras métricas que revelam pra gente como está indo o nosso desempenho, como está indo a acomodação, a hospedagem. E aí eu vou passar a página porque eu tenho que fazer algumas considerações antes de entrar nas métricas. O que eu coloquei aqui, ó? A resposta daquelas perguntas, na verdade, pergunte aos indicadores, tá? Então, a aula de hoje eu vou passar os principais indicadores. Eu já estou falando para você a importância deles, porque a gente precisa usar o termômetro no nosso negócio. Os indicadores revelam para a gente o quão bem a gente está indo, o que a gente pode fazer para melhorar. Só que eu tenho que fazer algumas ponderações, porque indicador eu sei que é um tema para muitas pessoas um pouco mais técnico, tá? Não é tão fácil, tão óbvio, até dependendo do tipo de indicador. Então eu vou fazer umas ponderações antes de entrar nos indicadores mais relevantes, tá bom? Vamos um a um aqui, porque isso daqui que eu vou passar é importante estar bem fixado em você, o conceito, tá? Porque se você entende isso que eu vou passar, quando eu for falar dos indicadores, vai ficar mais fácil de pegar, tá? Porque se eu pulo direto para os indicadores, entra uma parte muito técnica e é muito fácil de se perder quando eu estiver explicando os indicadores. Então, primeiro eu preciso dar um embasamento, contexto, que aí vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então, vamos ponto a ponto. Eu separei os mais importantes para a gente saber sobre os indicadores. O que você precisa saber sobre os indicadores? Então, o primeiro ponto sobre indicadores é o quê? Termômetro do negócio. Fiz questão de colocar aqui, porque como eu já expliquei, fazendo analogia, né, do termômetro que a gente usa para, por exemplo, saber se a gente está com febre, quando eu quero dizer que os indicadores são termômetros, é o seguinte: indicador, métricas, são números, tá? São números. É para quê? Para quantificar, para mensurar, para tornar aquilo tangível, tá certo? Então, quando eu estou falando de indicador, na verdade eu estou falando de um termômetro, que a gente, analisando os indicadores, a gente vai conseguir fazer um diagnóstico do negócio, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber, o que é um indicador? Para que serve um indicador, uma métrica, Henrique? Indicador e métrica são termômetros do seu negócio. Eles vão nos revelar alguma coisa através dos números, e através desses números, após essa aula, nós seremos capazes de quê? De fazer um diagnóstico, de entender o que está acontecendo ali, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o contexto deve ser considerado. O que quer dizer isso? Os números, às vezes, por mais que pareçam bons, ou por mais que pareçam não tão bons, ruins, dependendo do contexto, eu vou chamar o contexto de um contexto macro, um contexto mais amplo, né? Por exemplo, de um cenário econômico, vamos supor que a gente esteja vivendo uma crise, como por exemplo do coronavírus. Dentro do contexto do coronavírus, alguns números, alguns indicadores que antes eram considerados ruins, no coronavírus, nesse contexto, são bons. Por quê? Porque você tem que levar em consideração também o ambiente externo, tá? Eu não quero fazer os indicadores parecerem mais complexos do que eles realmente são. Mas eu preciso que você entenda isso, porque quando a gente vai olhar os indicadores são uma fotografia do negócio, a gente precisa entender que, além daquilo, além do número em si, tem um contexto por trás. E, na minha opinião, o exemplo do coronavírus é um dos melhores exemplos. Por quê? O que era ruim antes, no coronavírus não é tão ruim assim. Então, quando a gente estiver analisando e verificando os indicadores e métricas, a gente tem que levar também em consideração o contexto, tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro, que é para mim um dos mais importantes, analisado em conjunto. Esse é um dos pontos chaves, e eu vou explicar isso com mais detalhe quando eu for falar de taxa de ocupação. Os indicadores, isso de qualquer negócio que seja, e a hospedagem não foge essa regra, devem ser analisados em conjuntos. Porque o que mais acontece é o seguinte: os administradores de acomodações, anfitriões ou pousadeiros, né, que olham um indicador isolado, dois indicadores isolados, podem não ter a real fotografia da saúde, por exemplo, financeira do seu negócio, olhando esses indicadores isolados. Tem que olhar eles como um todo, dentro de um único contexto. Por que isso? Não é porque um indicador está alto, ou que um está baixo, ou que dois estão altos, ou que dois estão baixos, que necessariamente isso quer dizer uma coisa boa ou ruim. Então, a gente tem que também levar em consideração o seguinte: os indicadores devem ser olhados de forma conjunta, tá? E não separados. Esse é um dos maiores erros que eu vejo que os anfitriões, por exemplo, cometem por aí e deturpam a realidade. Ou seja, acham que estão, por exemplo, fazendo um bom trabalho e não é tão bom assim. Mas por eles estarem olhando um indicador específico, um indicador isolado, dá outra percepção, tá? Então, para mim, esse é um dos pontos mais importantes aqui. Os indicadores devem ser analisados em conjunto, tá? E não de forma isolada, porque pode criar uma percepção diferente da realidade. Quarto ponto, sazonalidade. Isso serve para alguns negócios, tá? Por exemplo,
Varejo. Pô, o varejo no Natal tem um pico de vendas. O varejo na Black Friday tem um pico de vendas. O varejo no Dia das Mães tem outro pico de vendas. Ou seja, alguns negócios têm a sazonalidade. E a hospedagem é um bom exemplo. Por quê? Nós temos do período de alta temporada, né? Janeiro, por exemplo, tem Ano Novo, tem Carnaval, né? Para as cidades que têm mais movimento. Dependendo da região, tem alguns períodos específicos. Por exemplo, Blumenau tem o Oktoberfest, aqui no Rio de Janeiro tem Rock in Rio a cada 2 anos. Então, no ramo da hospedagem, a sazonalidade deve ser considerada. Por que eu estou falando isso? Porque se você olhar, por exemplo, o mês de janeiro, a gente vai ver que os indicadores são totalmente diferentes de outros meses. Por quê? Porque janeiro, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o mês de janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, bomba. Então, os indicadores dão um salto que, se você não levar em consideração a sazonalidade, vai deturpar. Compare com você. Isso é importante. É muito comum pessoas quererem compararem coisas diferentes. Então, uma acomodação com uma outra e de repente essas duas acomodações estão em momentos distintos, estão em condições diferentes. O mais indicado é você se comparar com você mesmo e de preferência no mesmo mês. Então, você compara o mês de janeiro de um ano com o mês de janeiro do ano anterior, se quiser com o mês de janeiro do ano retrasado, e não pegar as suas informações e comparar com o de concorrente ou de quem você considera que é seu concorrente. Por quê? Porque cada um tem sua realidade. Aí tem administrador de acomodação, de pousada, que quer comparar a sua diária, a sua ocupação com de hotel, com de aluguel de temporada. E no final das contas não é assim que a banda toca. A melhor forma de você usar uma comparação para os seus indicadores, até para você criar metas, né? Ah, eu quero crescer tantos % ao ano. A melhor forma é você comparar com você. Esse também é um dos pontos que eu vejo muitos anfitriões e administradores de pousadas errando por aí. Por quê? Porque acham que é mais importante olhar para o lado e comparar com a concorrência. E na maioria das vezes, essa comparação não é justa, tá? Não é uma comparação de igual para igual. Tem alguns fatores, seja a condição da acomodação, seja o tempo que já administra. Tem um monte de... Uma oferece café da manhã, outra não oferece café da manhã, uma tem mais 4, outra tem menos 4, uma acomodação está mais equipada que a outra. Assim, é muito difícil de achar um cenário justo de comparação, tá? Pode existir? Claro que pode. Mas não é regra, tá? Então é importante você saber esse ponto. Compare com você mesmo. Penúltimo ponto, são inúmeros. Ficou meio isoladão aqui, né? Mas eu vou te explicar. Olha só, indicador e métrica, se a gente quiser complicar, a gente pode ficar inventando indicador e métrica que não acaba mais. Eu sei que isso pode parecer estranho, depois eu vou dar alguns exemplos aqui, eu até escrevi para você ver, mas se quiser, no final das contas, dá para ampliar muito isso, dá para começar a segmentar. Eu vou te dar uns exemplos, você vai entender melhor. Mas o que é importante? E eu já vou fazer um link com o próximo. O importante é você saber quais são os mais relevantes, tá? E o meu papel aqui é simplificar. Se você sair dessa aula hoje falando, mas isso que o Henrique falou faz sentido, não é tão difícil assim quanto parece. Se você sair com essa percepção, eu vou sair com a sensação de dever cumprido. Porque o que acontece? Eu vou passar com vocês os indicadores, eu vou tentar explicar da forma mais simples e eu quero que você entenda, eu quero que isso fique muito tangível, que você olhe para eles e fale, olha, faz sentido, agora eu preciso calcular, isso vai me ajudar com esse ponto. Depois que você entende o que cada indicador quer dizer, para que serve cada indicador e quais são os relevantes, o que vocês precisam saber, fica mais fácil de você trabalhar eles. Então, se você sair dessa aula entendendo a importância deles e colocar em prática, registrar as informações da reserva, anotar, registrar numa planilha, o seu negócio vai crescer, porque você vai ter base para comparar, você vai poder tomar decisões baseadas no seu histórico. E aí eu te garanto, o seu negócio vai chegar em outro ponto, tá bom? Então, por fim, é isso, simplificar. O meu papel aqui é conseguir explicar uma criança, por exemplo, de 10 anos, entender isso, que teoricamente é um assunto técnico, mas não tem como a gente ignorar, tá? Qualquer que seja o negócio, ele é baseado em indicadores e métricas, tá? Por quê? Porque a gente precisa saber se está justificando, se está fazendo sentido isso, tá bom? Então, esses são os principais pontos que você precisa saber sobre indicador. E deixa eu te dar uma dica. Pode parecer complicado, pode parecer muita informação, eu até acredito que seja, se isso é novidade para você, mas se você achar que foi muito conteúdo, se já foi denso nesse momento que você está assistindo esse vídeo, qual é a minha sugestão para você? Primeiro assiste o vídeo todo, depois volta e assiste tudo isso que eu falei. Se quiser, anota. Por quê? Porque você vai fixar. E de tanto você praticar, isso chega um momento que já fica
no seu cérebro, na sua cabeça, e você nem se esforça mais para lembrar disso. Tanto que eu, quando fui preparar essa aula, eu consegui listar todos esses pontos, porque isso para mim já está muito forte, tá? E eu vou ser sincero com você, entender a importância do indicador e saber como colocá-lo em prática foi um dos responsáveis por mudar meu jogo. Porque eu comecei a tomar decisão baseada no meu histórico, eu comecei a olhar e analisar os indicadores que fazem a diferença, que não são indicadores nada do outro mundo, vocês vão ver aqui, são uns mais básicos e um ou outro mais técnico. E depois que eu consegui entendê-los e interpretá-los, depois que eu entendi a importância dele, eu passei a tomar decisão baseada em dados e nas métricas. E aí meu negócio decolou. Inclusive eu já gravei um vídeo que o título dele é mais ou menos o seguinte: como eu aumentei meu faturamento em 43%. Eu tinha uma acomodação que fica num bairro bem humilde aqui no Rio de Janeiro, chama Camorim. Uma acomodação que o meu faturamento mensal era R$ 3.900 e hoje, nos últimos 12 meses, foi para R$ 5.600. Eu tive um aumento de nada menos 43%. Tá? E os indicadores têm muita participação nisso. Mas beleza, já falei demais, já contextualizei, já mostrei a importância e o que você precisa saber dos indicadores. Agora nós vamos entrar quais são os indicadores mais relevantes e alguns exemplos de indicadores nem tão relevantes assim no universo da hospedagem. Nós temos os seguintes indicadores: faturamento, taxa de ocupação, valor da diária média. Até aqui, acho que nenhuma novidade para você, você já deve ter visto em algum lugar. Vamos lá, duração da estadia, tá? Qual é a duração média das estadias que a sua acomodação recebe? Janela de reserva. Olha, fica tranquilo, estou contextualizando rápido aqui, eu vou falar uma a uma daqui a pouco, tá bom? Taxa de conversão, taxa de visualização, percentagem das reservas por rota, despesas e RevPAR. Essas de verde eu coloquei só como exemplo para você ver que dá para começar a segmentar, dá para fazer essa brincadeira de indicador ficar um pouquinho mais complexa, porque você começa a entrar no detalhe, você começa a explorar outros tipos de indicadores. RevPAR é um indicador muito técnico, eu não vou falar aqui com você. Despesa é um indicador que é importante, mas eu acredito que o faturamento é mais. E como o meu objetivo hoje é te passar o mais relevante, eu vou deixar para uma próxima aula. E percentagem de reserva por rota é o seguinte: se você anuncia a sua acomodação em mais de um canal. Aqui, na verdade, eu botei OTA, mas poderia ser por canal, que seria mais digno. Porque às vezes você anuncia para o Instagram ou você anuncia pelo seu site próprio, isso não é uma OTA e é um canal, tá? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu que anuncio pelo Airbnb para Booking, é importante eu saber qual plataforma está me trazendo mais resultado, tá? Mas, de novo, até coloquei de outra cor, para você não se preocupar, só trouxe aqui como exemplo para você ver que se a gente quiser, a gente pode ficar até amanhã listando indicadores, mas não é a intenção aqui. A intenção é passar com você o que é mais relevante para o seu negócio. E aí, o que eu vou fazer agora com você? Eu vou passar no detalhe esses 3, 4, 5 com vocês. Esse sexto e sétimo, eu já gravei um vídeo, foi o segundo no meu canal, que eu falo só sobre taxa de visualização e só sobre taxa de conversão. É um dos meus vídeos mais assistidos e até para não deixar a aula muito longa, essa aula muito extensa, se você quiser assistir sobre a taxa de conversão e sobre a taxa de visualização, eu recomendo que assista esse vídeo. Se você não encontrar o vídeo, pode comentar que eu te mando o link, tá bom? Mas a taxa de conversão e taxa de visualização é muito importante, porque o algoritmo das OTAs são baseados na taxa de conversão. E a taxa de visualização também é um bom termômetro de o quão bom está o anúncio que você construiu nas OTAs. Mas enfim, eu não quero entrar no detalhe aqui, porque se você entender esses 5, eu te garanto que vai ser uma virada de chave no seu negócio. Então vamos começar pela mais importante, que é o faturamento. Inclusive, diga-se de passagem, o que eu ensino, o meu objetivo com esses vídeos, com todo o conteúdo que eu produzo para você, de graça, é gerar impacto no seu negócio. Mas para ser mais específico, o impacto que eu quero gerar é aumentar o faturamento. Eu sou bem claro com isso. E por que eu coloco 30%? Porque 30% eu entendo que é uma percentagem relativamente segura. Eu, por exemplo, aumentei 43%. Então todo esse conteúdo que eu estou produzindo aqui para você, se você colocar em prática, eu te garanto, você vai aumentar o seu faturamento, tá? Então vamos começar falando aqui, faturamento. Eu coloquei em palavras bem soltas, tá? Por quê? Eu quero fugir do técnico, né? Daquelas palavras complexas, difíceis de serem ensinadas. O que eu coloquei aqui, ó? Faturamento. Gente, o que é faturamento? É o valor total recebido. Todo o valor que entra para sua acomodação, para sua pousada ou para o seu imóvel por temporada é o faturamento. Tá? Por exemplo, se você trabalha numa pousada e você cobra, por exemplo, o café da manhã, o valor do café da manhã, o valor dos serviços que você cobra, de, por exemplo, frigobar e, obviamente, o da diária, tudo é faturamento. No aluguel de temporada, o faturamento é basicamente
as diárias, porque no aluguel de temporada não é permitido você oferecer serviços, senão você pode desviar o caráter do seu negócio. E provavelmente você não vai querer isso, porque você vai desvirtuar a atividade de residencial para comercial e você vai ter um baita problema, provavelmente no seu condomínio, tá certo? Então, o que é faturamento? É todo o valor que entra, é todo o dinheiro que entra no seu negócio, tá? Basicamente as diárias, se você for pousadeira, se você cobra algum serviço por fora, frigobar, de repente café da manhã, seja o que for, tá bom? Faturamento é tudo que entra. Mas o que é importante você saber sobre o faturamento? E na verdade, só deixa eu dar um passo para trás. A maioria dos indicadores, eles acabam sendo um reflexo de alguma coisa que você está fazendo, tá? Então, no caso do faturamento, ele é o reflexo de outros indicadores. E quando você vai olhar a fundo esses outros indicadores, né, que impactam no faturamento, a gente pode entender o que está acontecendo, o que pode melhorar. Mas o faturamento em si é como se fosse um efeito cascata, é como se fosse um efeito dominó, melhor dizendo. O faturamento é o último dominó, tá? E se o último dominó cai, é difícil de você dizer por que o último dominó caiu, porque você teve toda uma sequência ali que levou o último a cair. Tá fazendo essa analogia, não sei se foi das melhores, mas acho que deu para entender. O faturamento é um reflexo de outros indicadores. Então vou dar um exemplo bem bobo aqui. Se seu faturamento está baixo, se você não conseguiu pagar as contas, por exemplo, isso é um sinal de que tem algum outro indicador que precisa ser trabalhado. Só que o impacto direto é onde? É no faturamento. Você vai ter menos dinheiro porque você trabalhou mal alguma coisa. E aí, o faturamento é o principal, é o do topo da pirâmide que está dizendo alguma coisa e a gente tem que investigar mais, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é que o faturamento é reflexo de outros indicadores. Daqui a pouco a gente entra mais no detalhe nisso quando a gente falar de outros indicadores. Qual é o segundo ponto? Faturamento determina desempenho. Isso eu não sei se ficou fácil de entender, mas é o seguinte. Se o meu faturamento está alto, isso quer dizer que eu estou fazendo um bom trabalho. Em linhas grossas é isso. Então, o que mensura, o que mede, o que diz ou determina se um anfitrião ou se um pousadeiro está fazendo um bom trabalho? Basicamente, em linhas retas, diretas, esse faturamento está alto. Ah, mas Henrique, o faturamento está alto, mas gasta rios de dinheiro. Beleza. Aí tem alguma coisa ali nas despesas que dá para corrigir. Mas em linhas gerais, se você está faturando bem, se você está faturando um valor elevado, isso quer dizer que você está fazendo um bom trabalho. Você está trabalhando anúncio, que a sua acomodação está em bom estado, que os hóspedes estão saindo satisfeitos. O faturamento alto é, na minha opinião, o sinal mais claro, mais forte de que você está fazendo um bom trabalho. Que eu posso vir para cá, ó, vem cá comigo. Tá vendo aqui? Eu coloquei, ó, média, vem cá. Eu coloquei ali, ó, média do mercado, não coloquei? Aqui, ó, se o faturamento está alto, isso quer dizer que você está acima do mercado, tá? E aqui, esse termômetro azul está abaixo. O indicador que eu posso dizer que esses termômetros estão medindo, na minha opinião, o mais indicado é o faturamento, tá certo? Porque o faturamento é quem diz, se você está faturando bem, se você está conseguindo trazer reservas, isso é um sinal que você está fazendo um bom trabalho, como eu já falei. Tá, eu já, aproveitando que eu estou aqui no quadro, eu já coloquei a pergunta, ó, como medir o desempenho como administrador de acomodações? Na minha opinião, o faturamento é quem determina, tá bom? Mais uma vez, não é à toa que eu te ensino como aumentar o seu faturamento, porque no final das contas, no final do dia, ele é o mais importante, tá bom? Determina o desempenho. Foi isso que eu quis dizer com determina o desempenho. Quarto ponto, recomendável fazer média de períodos longos. Por que eu coloquei isso? Porque como eu falei no papel anterior, no flipchart anterior, na hospedagem, a sazonalidade é considerável. Então você não pode comparar, quer dizer, eu não recomendo que você compare um mês com o mês anterior. Imagina comparar fevereiro com janeiro. Janeiro é altíssima temporada, fevereiro não é tanto assim. Comparar agosto, que é baixa, com julho, que é férias escolar. Não é justo. Então, qual que é a minha recomendação? Comparar o mesmo mês com o mês passado, ou você compara ano com ano. Então, se você está administrando há 3 anos, compara o ano X com o ano X-1 com o ano X-2. Porque você bota tudo num bolo e sai uma média ali. Aí beleza. Agora, comparar um mês com o mês anterior, trimestre a trimestre, não é tão recomendável, tá? No caso do faturamento, a recomendação é você fazer uma média por período longo. Então, pegou tudo que você faturou em 12 meses, num ano, né? E divide por 12. Aí você vai ter uma média mensal. Como eu te falei, quando eu comecei no apartamento aqui no Camorim, a minha média mensal era 3.900, média mensal dos últimos 12 meses, agora é 5.600, que representa os 43% de aumento que eu tive, tá certo? Então, para ser bem prático, se você quer saber se está fazendo um bom trabalho, faz o seguinte, se você já trabalha há mais de 2 anos, pega os primeiros 12 meses, vê quanto você faturou, divide por 12. Pega os últimos 12 meses, soma o seu faturamento, divide por 12. Compara.
Se esse valor subiu, isso é um sinal que você está fazendo um bom trabalho, tá bom? Falando de forma bem objetiva. Aliás, deixa eu fazer uma ponderação, porque com o lance do coronavírus não é justo fazer essa comparação. Mas, de uma forma ou de outra, por exemplo, eu comecei em 2016. Então o que eu faço? Eu peguei os 12 primeiros meses de 2016 e os 12 últimos meses. Então eu consegui comparar. Eu até fugi um pouquinho do coronavírus. Mas, se você só tem os dados da época do coronavírus, não é muito legal comparar, porque eu entendo que é uma situação atípica, tá? Mas o que é importante você saber é o seguinte: finge que não teve coronavírus. Pega, se der, os 12 primeiros meses, os 12 últimos, divide por 12, e aí você vai saber se você está fazendo um bom trabalho ou não, se esse valor aumentou, tá certo? É isso. Então, recomendável fazer média de períodos longos. E por fim, o faturamento, que para mim é um dos pontos mais legais, é referência para metas do negócio. O que é referência para metas do negócio? Olha só, se eu estou trabalhando com aluguel de temporada, ou qualquer pessoa, diga de passagem, a gente tem que ter objetivo, tem que ter metas. E não precisa ser nada mirabolante. Vamos lá. Primeira meta, tem que pagar as contas fixas. Porque se não pagar as contas fixas, não está valendo a pena. Você está tendo prejuízo, tem que pensar em outra coisa para fazer com esse imóvel, tá? Para que justifique o investimento. Então, primeira meta que todo mundo se coloca, pelo menos assim, para pensar em levar isso para frente, está no 0 a 0. Primeira meta. Segunda meta, o que você pode colocar? Eu vou fazer um faturamento, embutir na minha comissão, para que o proprietário tenha um retorno maior do que ele teria se ele colocasse esse imóvel para alugar por meses, né? Para alugar para o inquilino, aquele contrato padrão, né, de 30 meses. E aí, qual que vai ser o seu parâmetro? Vai ser o faturamento. Você vai traçar um objetivo, preciso de um faturamento mensal, médio, tanto, né, sempre pensando no ano ali, tá certo? Porque janeiro vai ser maior, tem um ano novo, tem carnaval, tem aquilo tudo, né? Então, você vai traçar o seu objetivo, e eu recomendo que esse seja um objetivo, que é o meu, por exemplo, conseguir dar um retorno maior ao proprietário do que se ele estivesse alugando num contrato mais longo. O objetivo vai ser definido e a referência que você vai usar vai ser o faturamento. E aí você consegue colocar uma meta para o seu trabalho, tá? Então, o faturamento tem todos esses pontos que envolvem ele, tá? E o cálculo do faturamento em si é muito fácil, é só você somar o valor que você recebeu dos hóspedes, das estadias, e no caso de pousada, dos serviços extras que você potencialmente cobra, como frigobar e, se for o caso, por exemplo, café da manhã, tá certo? Faturamento, métrica mais importante e uma das mais fáceis de ser calculadas, porque é só somar. Agora, o que eu vejo que acontece? A maioria dos anfitriões, a maioria dos administradores não anota, não registra. Então, o que eu estou pensando em fazer para te ajudar? Eu vou fazer um treinamento só para os comprometidos. Eu só quero comprometidos. Se você está assistindo esse vídeo nessa altura do campeonato, isso mostra que você é comprometido, que você chegou até aqui. Eu vou fazer um treinamento e eu vou disponibilizar a minha planilha pessoal, que eu desenvolvi em conjunto com uma pessoa que entende muito de Excel, específica para o negócio. Eu vou disponibilizar e eu vou te treinar, tá? Comenta aqui se você quer fazer parte disso. A maioria não registra as informações, recebe as reservas, não bota em lugar nenhum. Se eu te fizer a seguinte pergunta: quanto você faturou no mês anterior? Quanto você faturou nos últimos 3 meses? Quanto você faturou nos últimos 6 meses? Nos últimos 12 meses, né? No último ano? Você sabe me responder? Se você não sabe responder, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Então, eu vou fechar faturamento com esse suspense no ar, vamos dizer assim, e eu já quero ir para as próximas 2 métricas que eu coloquei juntas, porque é legal tratar elas juntas. Qual é as próximas métricas? Taxa de ocupação, valor da diária média. E deixa eu fazer uma ponderação que é o seguinte: faturamento é a métrica de qualquer negócio, tá certo? Qualquer negócio, a gente vai falar de faturamento. Mas agora, taxa de ocupação e valor da diária média, a gente entrou ali no ramo da hospedagem. A gente vai entrar num terreno, vamos dizer assim, numa área um pouco mais técnica, mas nada demais. Porque se você trabalha com aluguel de temporada ou pousada, você lida com isso de forma direta ou indireta. Porque essas 2 métricas são indicadores que estão muito presentes no nosso dia a dia, tá certo? E eu vou começar com taxa de ocupação. Como que eu defino taxa de ocupação de forma simples? Lembrando que o meu papel aqui é simplificar tudo isso para você. É a quantidade de diárias, e eu vou pedir desculpa, eu escrevi errado aqui, não é reservadas. Quantidade de diárias ocupadas, tá? Percebi depois que eu escrevi errado, porque reservada está errado, porque pode estar reservada e pode ser cancelada. Se for cancelada, vira diária ociosa até que uma nova reserva surja e realmente seja efetivada. Então, a forma certa, na minha opinião, mais simples de definir taxa de ocupação é a quantidade de diárias ocupadas. Eu vou ser bem sincero com você, tá? Do fundo do meu coração. Taxa de ocupação é uma métrica que é mais fácil de explicar mostrando do que falando, igual eu estou fazendo agora. Porque se eu abrir o meu calendário e eu te mostrar
né? Você vê um calendário, quanto está ocupado, quanto não está, eu explicando o que você tem que entender, fica mais fácil de você absorver. Mas eu vou colocar os principais pontos aqui, que eu tenho certeza que também vão ser úteis. Qual o primeiro ponto aqui? E esse é o mais importante. Diretamente ligado ao VDM. VDM é valor da diária média. Isso é importantíssimo, porque a coisa que eu mais vejo acontecer é o seguinte: é anfitrião, é pousadeiro se vangloriando, por quê? Porque tá com o calendário lotado, não tem uma diária ociosa, tá tudo preenchidinho. Claro que isso é um sinal de um bom trabalho, é claro que isso passa uma boa sensação, né? Uma boa impressão. Pô, o calendário tá cheio, tá um monte de reserva, tá tendo um trabalho, o negócio tá acontecendo, aquilo vai virar avaliação, tomara que sejam boas, né? Mas quando eu, Henrique, vejo isso, a primeira coisa que me vem na minha cabeça é o seguinte: dá para mexer alguma coisa nessa precificação. Porque vamos fazer o seguinte exercício, o seguinte raciocínio, vamos levar para os extremos. Eu quero fazer esse exercício porque isso eu acho que vai te ajudar a entender esse conceito. Vamos levar para os extremos. Suponha que o valor da sua diária é R$200. E com R$200 você tem uma taxa de ocupação razoável, sei lá, 60%, 70%, enfim. O que vai acontecer se você colocar R$50? Se você botar um quarto do valor. Você concorda comigo que vai chover reserva? Porra, o valor da sua diária justa é R$200, você está cobrando 50. Concorda comigo que vai chover, vai ter muita reserva? Beleza. Então assim, fica claro que o retrato disso vai ser um calendário lotado. Lotado. Pô, de 200 para 50. Às vezes pessoas que nem queriam viajar vão querer de tanto que tá facilidade ali. Concorda comigo? Beleza. E o outro lado seria o quê? Se você cobra 200, né? E tem uma taxa de ocupação razoável. Concorda comigo que se você cobrar 2.000, provavelmente você vai ter dificuldade de ter alguma reserva ali? O cenário mais provável de um calendário vazio? Concorda, não concorda? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Estou levando para os extremos para a gente começar a digerir essa informação. Via de regra, quando tem um calendário muito cheio, isso é um sinal de fumaça. Eu coloquei aqui, ó, indicador sinal de fumaça. Já estou fazendo o link na explicação. Por que isso é um sinal de fumaça? Porque o calendário cheio, o calendário lotado, muito lotado, com muita frequência, sei lá, 3, 4 meses com mais de 90% de ocupação, isso é um sinal, isso está mostrando que, muito provavelmente, você tem condição de mexer na sua estratégia de precificação, tá? E eu falo estratégia de precificação com muito cuidado, porque muitas pessoas pensam que é simplesmente aumentar o preço. Ah, eu posso cobrar mais caro. Não é isso. Quando a gente fala de precificação, a estratégia de precificação são 4 pilares que devem ser entendidos em conjuntos e não de forma isolada, tá? Por quê? O que acaba acontecendo? A pessoa está com o calendário muito cheio e ela meio que vai sentindo isso e pensa, vou aumentar o valor da diária. Aumenta o valor da diária, simples assim, e o calendário tem uma queda brusca na taxa de ocupação. Por que isso acontece? É porque ela teve o feeling, vamos dizer assim, errado? Não é isso, porque realmente, se o calendário está muito cheio, faz sentido aumentar um pouco o valor da diária. Mas não é simplesmente aumentar o valor da diária. É olhar para a estratégia de precificação e ver, é o plano de tarifa que eu posso mexer? É o preço personalizado por dia da semana que eu posso mexer? É o preço base da tarifa que eu posso mexer? Posso mexer nas temporadas e eventos? Tem que dar uma olhada para a estratégia de precificação, para esses 4 pilares e entender aonde nesses 4 pilares você pode mexer. E não simplesmente sair aumentando o preço. Então é muito cuidado com isso, tá? Mas para mim o mais importante de você saber é o seguinte: quando você vê um calendário muito lotado, por exemplo, e a maioria dos anfitriões e administradores, pousadeiros, olham isso com bons olhos, e não está errado de olhar com bons olhos não, mas isso, quando eu vejo, eu já percebo que alguma coisa dá para ser melhorada ali, tá? Então, taxa de ocupação é um sinal de fumaça muito forte, é um indicador muito forte, é um termômetro muito sensível, que quando você bota num paciente, esse termômetro, vou botar aqui, ó, esse termômetro tá te dizendo alguma coisa, mas você tem que dar uma pesquisada, uma estudada para entender exatamente o que ele está te dizendo. Por isso que eu te falo, os indicadores, as métricas, devem ser analisados em conjuntos, porque uma está dando uma pista, outra está dando um sinal, aí quando você olha para a terceira, a pista e o sinal da primeira e da segunda fica mais claro, e aí você entende, então já sei o que eu posso fazer, tá? Então vamos continuar. Terceiro ponto, recomendado por mês. Por que recomendado por mês? Por causa da sazonalidade. Não dá para comparar janeiro, né, que é a altíssima temporada, com maio, com agosto. A recomendação aqui é comparar por mês. Compara um mês com o mesmo mês do ano passado. Ou se quiser fazer o mesmo esquema do faturamento, pode fazer também. Qual que é o esquema? Pegar os últimos 365 dias e dividir por 12. Porque aí você tem a taxa de ocupação mensal, tá? Uma estimativa, tá? Se quiser fazer isso, pode fazer também. E por fim, eu coloquei um extra, tá?
E esse daqui, na verdade, seria um indicador a mais, que na verdade é uma ramificação da taxa de ocupação que eu utilizo. Por quê? Porque esse, para mim, é um indicador ideal para me ajudar no pilar da estratégia de precificação que chama preço personalizado por dia da semana. O que é isso? Dia da semana. Olha só, concorda comigo que o ano tem 52 semanas, tá certo? Cada semana é composta de 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que eu faço? Inclusive nessa planilha que eu acabei de te perguntar se você toparia participar de um treinamento. O que eu faço? Como eu tenho todas as informações na planilha, né, das reservas que eu recebo, por onde surgiu a reserva, o valor de comissão que eu pago, o valor total da reserva, o dia de entrada, o dia de saída, enfim, todas as informações da reserva, o que eu faço? Eu bolei um gráfico, que é o seguinte, o gráfico segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ao lado tem uma percentagem. Que percentagem é essa? Qual é a taxa de ocupação por dia da semana? Olha que interessante. E aí varia de imóvel para imóvel. A maioria é concentrada no final de semana, mas tem alguns que a procura também é alta por dia de semana. Por quê? Porque tem uma característica mais corporativa, não tão turística. Então, com essas informações, quando eu vejo os dias da semana que são mais ocupados, no pilar da estratégia de precificação, que é preço personalizado por dia da semana, com esse indicador, que é uma derivação da taxa de ocupação, eu consigo tomar decisão. E, por exemplo, se terça-feira é o dia da semana que eu tenho menos procura, e eu consigo ver isso pelo número, o que eu faço? Eu vou lá no meu Channel Manager e eu diminuo o valor cobrado nas terças-feiras. O que isso faz? Isso estimula ter procura, ter demanda naquele período que não tem tanta procura assim, porque eu estou dando mais incentivo, eu estou dando promoção, estou dando desconto. E aí as plataformas projetam mais meu anúncio, os hóspedes sentem e realmente estão levando vantagem porque eu estou pagando mais barato e todo mundo está ganhando. Porque eles reservam, eu tenho uma taxa de ocupação maior, eu faturo mais, porque eu fiz esse estudo através desse indicador. Eu sei que eu estou falando um pouco mais técnico, tá? Se você não entendeu muito bem essa parte, não esquenta a cabeça, eu já estou descendo um pouco ali no detalhe. Como eu te falei, acaba de assistir o vídeo primeiro e, se for o caso, depois você volta, tá? Tem um vídeo que eu gravei que eu expliquei isso mais no detalhe. Inclusive, eu até coloquei na tela os dias da semana com as taxas de ocupações, só para você conseguir visualizar isso. Mas enfim, fica tranquilo que quando eu disponibilizar meu treinamento, eu vou te ensinar passo a passo, tá bom? Vamos para a próxima? A próxima é valor da diária média. Qual é a forma mais simples, mais fácil, mais tranquila de eu te explicar isso em palavras soltas? É o preço médio cobrado na diária. Não tem para onde fugir. Qual que é a forma que você pode calcular isso? Pega todo o faturamento em um período, por exemplo, nos últimos 12 meses, só um faturamento, e divide pela quantidade de diárias ocupadas, tá certo? É o valor total dividido pela quantidade de diárias ocupadas. Isso vai te dar uma média do valor da diária. E aí, quais são os pontos importantes que você deveria saber sobre o valor da diária média? Vamos lá. Primeira coisa, é um dos melhores reflexos da estratégia de precificação. Esse indicador, apesar de não ser recomendável, como eu já falei, olhar o indicador de forma separada, de forma individual, mas esse indicador é um bom reflexo da estratégia de precificação. E como isso? Eu vou te explicar. O valor da diária média, você deve fazer o seguinte cálculo: pegar os 12 meses, ver o faturamento e dividir pela taxa de ocupação. Então, se você fizer isso, você vai ter um valor da diária média, tá certo? Então, beleza. O que você tem que fazer com esse valor? Você tem que comparar os últimos 12 meses com os outros últimos 12 meses, tá certo? Então vamos supor que você esteja administrando há 2 anos. Você compara os primeiros 12 meses com os segundos 12 meses. Você separa os 2 anos e compara. Se o valor da sua diária aumentou, isso é um sinal que você está trabalhando bem, tá? E mais uma vez, deixa eu ponderar, o coronavírus vai atrapalhar muito isso que eu estou falando. Mas via de regra, quando você consegue aumentar o valor da sua diária média, isso está dizendo o seguinte para você, tá? Em linhas gerais, o seu anúncio está ficando melhor posicionado, os hóspedes estão pagando mais caro, eles estão tendo uma percepção boa da sua hospedagem. Aumentar o valor da diária média é um bom indicativo, é um bom sinal que você está fazendo um bom trabalho, tá? Então, o valor da diária média tem essa função muito forte. Mais uma vez, não recomendo olhar separadamente, mas se você teve um crescimento no valor da diária média de um período, preferencialmente de 12 meses, comparado com outro período, preferencialmente de 12 meses também, isso quer dizer que você está fazendo um bom trabalho. E o valor da diária média é a mesma coisa, você não pode comparar com o mês anterior, tá? É o mesmo raciocínio da taxa de ocupação e do faturamento, tá bom? O que mais? Tende a aumentar com o tempo. Tende a aumentar com o tempo por quê? Porque você recebe mais hóspede,
E aí, se você fizer um bom trabalho, os hóspedes vão avaliar bem. E aí, o anúncio, as plataformas, OTAs, Booking, TripAdvisor, Airbnb, Expedia, Vrbo, enfim, são vários, tendem a te dar mais projeção. Se você fica melhor posicionado, com o tempo, você vai ganhando mais avaliação, você tem condição de aumentar o preço, porque é o que eu te falei, o seu cliente tem uma percepção cada vez melhor. Por exemplo, uma acomodação com 5 avaliações e a mesma acomodação com 50, a com 50, por mais que seja a mesma acomodação com as mesmas fotos, a com 50 avaliações passa uma segurança, passa uma credibilidade muito grande para o hóspede. Então a de 50, por mais que seja exatamente a mesma acomodação das 5 avaliações, pode cobrar mais caro e provavelmente a de 50 vai estar melhor posicionada. Então, tende a aumentar com o tempo. Até por isso eu falo o seguinte, se o valor da diária média diminui sua com o tempo, é um sinal de fumaça também, que tem alguma coisa errada. Mas o sinal de fumaça aqui, provavelmente aqui está diretamente ligado à estratégia de precificação, tá bom? Então é bom ficar atento com isso. E mais uma vez, o coronavírus está aí para quebrar todas as regras. Eu estou falando tudo via de regra, mas com o coronavírus a gente tem que dar um desconto, porque o coronavírus, faliu muitos negócios, foi uma crise sem precedente histórico, então a gente tem que dar uma colher de chá, tá? Mas em via de regra, se não tivesse coronavírus, se não tivesse um cenário excepcional, é assim que funciona. Que dá também para fazer uma segmentação. Olha que interessante, e isso também me ajuda na estratégia de precificação, na verdade em um dos pilares. O que é aqui, ó? Segmentar por quantidade de hóspedes, que é um extra, assim como eu botei aqui. Isso é um novo indicador, que na verdade é uma derivação do valor da diária média, mas como? O que acontece? Eu tenho umas acomodações aqui que eu recebo até 7 hóspedes. O preço base da diária é um dos 4 pilares da estratégia de precificação. Então o que acontece? O que eu faço para tomar a decisão sobre o valor da diária base, o valor da tarifa base? Eu tenho que saber o que mais dá retorno para o meu negócio. Então, por exemplo, em uma acomodação, eu vi que fazia sentido botar o preço da diária base para 4 hóspedes. Então, o que eu estou dizendo? 1 hóspede, 2 hóspedes, 3 hóspedes, 4 hóspedes pagam o mesmo valor ali. Tá certo? Por quê? Porque esse meu anúncio já está muito forte. Essa minha acomodação tem uma alta procura. Então, eu boto um preço base alto, porque eu poderia botar para 2 pessoas. Mas se eu botasse o preço base para 2 pessoas, o valor que eu cobro no preço base ia ser menor do que o que eu boto para 4. Então, o que eu descobri? Eu descobri que quando eu recebi uma reserva para 4 hóspedes, quer dizer, a maioria das reservas para 4 hóspedes, era o cenário que, primeiro, eu recebia mais reserva e, segundo, que o meu faturamento era maior, porque o valor da diária cobrada para 4 hóspedes é maior do que eu cobrava para 2 e para 3. Então, o que eu fiz? Eu botei o preço da diária base para 4 hóspedes. Mas isso eu só fui entendendo com o tempo. Conforme o anúncio foi pegando tração, foi tendo visibilidade, foi dando retorno, eu fui percebendo e acompanhando essa métrica até que eu tomei essa decisão. Como eu fiz isso? Com uma mentalidade de médio e longo prazo, trabalhando a acomodação, recebendo boas avaliações. Na Booking, todas as acomodações que eu administro têm nota maior de 9. Eu sou super host no Airbnb desde quando eu comecei. Não estou falando isso para me gabar, não. Eu estou falando isso porque mostra a consistência do trabalho. Que eu já trabalho há algum tempo, que eu não abro mão da satisfação dos clientes. Para você ter ideia, eu abro mão de administrar mais acomodações em prol de abrir o controle, né, das poucas que eu administro. Eu prefiro ter as poucas que eu administro, que é o caso hoje, mas sem perder esse controle. Porque se eu tiver 20 acomodações, 30, eu não vou conseguir olhar para cada uma da forma que eu gostaria que eu faça hoje. Isso é uma opção minha, tá bom? Mas enfim, segmentar por quantidade de hóspedes é você fazer o seguinte, criar um indicador que é o valor da diária média para 2 hóspedes é tal, para 3 hóspedes é tal mais um pouquinho, para 4 hóspedes é tal mais um pocão, para 5 hóspedes é tal mais um muito, e para 6 hóspedes é tal mais tanto. O problema é que provavelmente para 6 hóspedes, para 7 hóspedes, para 5 hóspedes, a procura não é tão grande quanto para 2 e para 3. Então você tem que ter uma cautela, tem que ter um cuidado na hora de tomar essa decisão. Mas enfim, eu não quero me aprofundar muito, porque isso já é um assunto muito técnico, não é ideia. A minha ideia aqui é passar os principais e dar uma contextualizada. Mas como eu já estou falando de diária média, eu acho legal falar isso com você também. E por fim eu coloquei... ainda está nesse ponto. Dá para segmentar por OTA. E qual que é o interessante disso? Eu percebi que o valor da diária média na Booking é maior do que no Airbnb. Olha que interessante. Então, a Booking é a plataforma que eu consigo cobrar um valor mais alto. Por quê? O cliente, o público-alvo da Booking, provavelmente tem um poder aquisitivo ou está disposto a investir mais do que o público do Airbnb. Nada de certo ou errado com isso, mas isso é um fato. E aí, como que eu uso isso a favor do meu negócio? Se eu tiver que investir, se eu tiver que fazer alguma ação, alguma promoção, qual plataforma eu vou priorizar? A Booking. Por quê? Porque as pessoas lá, os hóspedes que chegam por lá,
estão dispostos a pagar mais, um valor maior da diária do que no Airbnb. Olha que interessante, olha o poder dos indicadores para o negócio. Você toma a decisão, tá certo? E aqui é um exemplo prático. E por fim, eu coloquei por quartos, se você for um pousadeiro. Tá? Você pode calcular o valor da diária média por quarto. Claro, se tiver categorias diferentes. Se todos os quartos forem da mesma categoria, não faz muito sentido. Mas agora, se for categorias distintas, um você cobra mais barato, outro você cobra um valor mais caro. Enfim, aí vale a pena você segmentar por quartos, tá certo? Então, olha, já falamos de faturamento, já falamos de taxa de ocupação e de valor da diária média. E o legal aqui é você entender a relevância e como cada taxa pode te ajudar. Mas o que é importante você saber e sair dessa aula com esse conhecimento? É que de nada adianta eu ficar te passando isso se você não toma ação, se você não toma atitude, tá? Porque eu estou te passando todo o meu conhecimento, tudo que eu sei, todo o aprendizado que eu tive ao longo da minha trajetória como administrador dos imóveis, que eu toco por temporada. Mas só depende de você fazer acontecer com o seu negócio, tá? Então vamos continuar, porque agora a gente vai para o último flip chart, que é até um pouquinho mais técnico, mas eu acho importante você saber. Por que eu deixei essas duas métricas por fim? Primeiro que são um pouquinho mais técnicas no sentido de hospedagem, tá? Porque a gente falou de faturamento. Faturamento é uma métrica, é um indicador geral para qualquer negócio. Taxa de ocupação e valor da diária média, beleza, a gente já está falando de hospedagem. Mas são métricas e indicadores muito presentes, né, no nosso dia a dia. Agora, janela de reserva e duração da estadia são métricas que, assim, eu acredito que a maioria saiba do que eu estou falando, mas não faz noção da importância delas ou como pode usá-las a favor das suas acomodações e do seu negócio, tá? Então vamos lá. Janela de reserva. Qual é a forma mais simples que eu tenho de falar da janela de reservas? Deixa eu ver se eu conseguir escrever bem. É a quantidade de dias que uma reserva é realizada com antecedência. Eu acho que eu escrevi bem. Deu para entender, não deu? É o seguinte, se hoje, vamos supor que hoje seja o dia 13 de um mês X, e a reserva foi feita para o dia 19. A janela de reserva são 3 dias, tá? Ou seja, é a antecedência que uma reserva é realizada. Esse ponto eu acho que eu escrevi bem, deu para entender. Só que o que a janela de reserva diz sobre o nosso negócio? A primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, teoricamente, quanto antes, melhor. Por que teoricamente? Porque o melhor cenário para quem trabalha com hospedagem é ter previsibilidade. O que é previsibilidade? É ter um horizonte, sei lá, de 30 dias, todo reservado. Por quê? Porque a gente já sabe quanto de dinheiro vai entrar, a gente consegue programar a faxina, né, a parte operacional, a lavagem da roupa de cama. Então, se a gente já tem um horizonte de reserva, né, no calendário, isso é bom para o negócio, dá previsibilidade de caixa e a vantagem do operacional que eu te falei. Só que por que eu falei teoricamente? Porque entra naquilo que a gente conversou do calendário, da taxa de ocupação muito alta. Provavelmente, um forte sinal de fumaça, o quê? Se você está com uma taxa de ocupação muito alta, ou seja, se você já está com um horizonte longo de, por exemplo, 30 dias ocupado, reservado, provavelmente é um sinal de fumaça daquilo que a gente já falou. Mas assim, vias de regra, muito entre aspas, quanto antes, melhor, tá? Porque isso dá mais previsibilidade e facilita o trabalho. Imagina um cenário que, sei lá, eu administro 10 acomodações. Imagina, a maioria das reservas são feitas para o mesmo dia ou para o dia seguinte. A correria que não seria isso, a loucura. Né? Isso dificulta o trabalho, né, de quem toca uma acomodação por temporada ou de pousada mesmo, porque tem que ficar atento, o check-in pode surgir a qualquer hora, aí tem que fazer limpeza correndo, tá? E você não sabe quanto de dinheiro vai entrar, fica difícil de fazer um planejamento financeiro, tá? Então, em teoria, quanto antes melhor, tá bom? Segundo, política de cancelamento está adequada? O que isso quer dizer normalmente? Imagina no coronavírus. O coronavírus é uma época de muita incerteza. Então, o que aconteceu? A maioria das acomodações colocou uma política flexível. Por quê? Porque os hóspedes estavam reservando mais em cima da hora, tá? Provavelmente não. As acomodações que não flexibilizaram a política não tiveram sucesso com as reservas, tá? E aí, qual que é o indicador que mostra isso? A janela de reservas. Por quê? Porque provavelmente a janela de reserva era para o mesmo dia. A janela de reserva, quanto mais curta, isso pode ser um sinal de que a sua política não está adequada. Então, quando a gente mensura a janela de reserva, quando a gente sabe com quanto tempo uma reserva está sendo realizada, isso é um forte indicador do quão adequado está ou não a política de cancelamento. Se você tem uma acomodação bem posicionada, se você tem uma acomodação que chama atenção, que tem uma alta taxa de reserva, provavelmente você pode pular para uma política mais rigorosa, tá certo? E como você vai saber isso?
se as reservas chegam para você, chegam com muita antecedência. Eu vou te dar um exemplo prático. Em setembro de 2022, vai ter um Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro. A demanda para o Rock in Rio é muito alta, principalmente nas regiões que são próximas do Rock in Rio, que dá para ir andando. Eu tenho algumas acomodações que dá para ir andando. Então, o que está acontecendo? As acomodações que estão com políticas flexíveis já estão surgindo reservas. Por quê? Os hóspedes sabem que vão precisar de uma acomodação, a política flexível já reserva. Qualquer coisa, cancela. Então, quando eu vejo uma reserva para um período muito longo, o que eu já entendo? Que a política de cancelamento pode ser ajustada, tá? Porque o fato dela estar sendo realizada com muito tempo, isso é um sinal de que dá para ajustar a política, às vezes dá para deixar até mais rigorosa. O que acontece aqui, via de regra, é o seguinte: quando a gente começa a pegar atração nas plataformas, ficar melhor posicionada na Booking, no Airbnb, você pode compensar esse bom ranqueamento no preço, você pode aumentar o preço, ou você pode tornar a sua política mais rigorosa. E qual o indicador que vai te dar essa pista? Vai ser um excelente termômetro, a janela de reserva. Porque se você receber reservas com uma antecedência satisfatória, por exemplo, 7 dias, 10 dias, tá excelente, porque você já tem um planejamento, pelo menos num curto prazo ali. E aí, nesse cenário, você escolheu uma política mais rigorosa e você está cobrando um valor considerável. Por quê? Porque você já está com um bom posicionamento. Então, a janela de reserva é um excelente termômetro para você entender se você está tendo uma boa procura, se você está sendo bem ranqueado, se a sua política de cancelamento está ajustada ou não, e ainda por cima, tentar entender se o preço, o valor que você cobra na diária, dá ou não dá para ajustar, tá? Mas volto a falar o que eu já disse. Sempre olhar os indicadores em conjunto, tá? Mas a janela de reserva, via de regra, é um excelente termômetro para esses pontos que eu falei com você, tá bom? Terceiro ponto, tá cobrando muito barato? Acabei de explicar aqui, né? Então já matei esse ponto. E por fim, métrica de sintoma do negócio. Métrica de sintoma foi isso que eu quis dizer, que eu já expliquei. É um excelente termômetro, ele tem uma boa sensibilidade para mostrar a política está boa, o preço está adequado, o anúncio está bem ranqueado, porque no final de contas, as acomodações mais tops, que são mais buscadas, que têm muitas reservas, elas tendem a ser reservadas com antecedência, tá? E aí, a janela de reserva, essa métrica que tem o potencial de mostrar isso. Olha, se a sua acomodação está com bastante reserva e essas reservas têm uma antecedência considerável, isso quer dizer que o conjunto, isso é um sinal, na verdade, é um termômetro de que o conjunto está bem trabalhado. Qual que é o contrário disso? Se você está recebendo reservas muito em cima da hora, isso quer dizer que ou a política de cancelamento não está muito legal, ou tem alguma coisa pegando no anúncio, às vezes as fotos não estão atrativas, seu anúncio ainda não está na primeira página de pesquisa, ou é o preço, enfim. A janela de reservas é um excelente termômetro de que está precisando ou não melhorar alguma coisa, que é a terceira pergunta do primeiro flip chart que eu passei aqui com você, tá certo? Por fim, duração da estadia. Qual é a forma que eu defini a duração da estadia? Mas eu acredito que não tem segredo nenhum, né, para entender isso. É a quantidade de diárias em média das reservas. Então, como que a gente calcula a duração da estadia? É o seguinte, você pega um intervalo de 12 meses, tá? Durante 12 meses, são 365 dias, né? Eu tive, sei lá, vou chutar aqui, 300 diárias reservadas, dando um chute. E você teve 50 reservas. Então você pega o total de diárias reservadas, divide pela quantidade de reservas. Isso vai sair o quê? A duração da estadia. E vamos passar ponto a ponto aqui que eu vou dando sequência na explicação. Primeiro ponto, reservas longas são prioridades. Por que são prioridades? Porque são as que trazem mais retorno para o nosso negócio. Como assim, Henrique? Olha só, pensa comigo. Reservas longas dão menos trabalho operacional. O que é trabalho operacional? É uma pessoa fazer limpeza, lavar roupa de cama, lavar toalha. Entre um check-out e um check-in tem uma preparação do imóvel. Então, primeiro ponto, dá menos trabalho operacional. Você contratar alguém, mesmo que você já assine a carteira, a pessoa tem que ir lá. Então, reservas longas dão menos trabalho. Segundo, reservas longas são mais diárias. Mais diárias é mais faturamento. Então, o que acontece? Reservas longas são reservas que trazem mais retorno financeiro para o nosso negócio e, de quebra, dá menos trabalho, né, operacional. Então, na duração da estadia, qual que é um dos objetivos que eu tenho? Aumentar esse número. Hoje, uma acomodação que eu administro aqui tem a duração da estadia de 5 diárias, entre 5 e 6 diárias.
Qual que é o meu objetivo? É fazer esses 5, 6 diários virar 7. Então, a minha estratégia de precificação, eu faço, né, pensando em ampliar essa duração média da estadia. Por quê? Porque vai dar mais retorno para o meu negócio e de quebra vai dar menos trabalho, tá certo? Segundo ponto, balizador para estratégia de precificação. É o que eu acabei de falar. Por exemplo, um dos 4 pilares é o quê? O plano de tarifa. Então, nos planos de tarifa, o que eu faço? Eu crio um plano de tarifa a partir de 7 diárias, tá? Eu tenho um plano de tarifa para 2 diárias, né, que eu cobro praticamente o mesmo preço se a pessoa reservar para 3 diárias, 2, 3 e pulo para 7. O que eu penso? Se a pessoa quiser ficar hospedada 7 diárias, eu vou dar um incentivo, eu vou dar um preço mais em conta do que a pessoa que quer ficar 3 diárias. Ou seja, a duração da estadia é um dos indicadores que eu uso como balizador, né, como referência, para traçar minha estratégia e tomar decisão, ao invés de fazer no feeling, tá certo? Esse é o segundo ponto. E por fim, acompanhe o momento do negócio. Isso é importante saber. Por quê? Quando a gente está começando, a gente tem que ser mais flexível. A gente não pode colocar muito empecilho, muita dificuldade, muita restrição. Então, no início de um trabalho, de uma acomodação, de qualquer que seja hospedagem, na verdade, é o quê? É você conseguir o máximo entre aspas, né? Mas conseguir algumas reservas, bastante reservas de preferência, para os hóspedes terem uma boa experiência, avaliarem bem e cada vez mais o algoritmo posicionar o seu anúncio de forma mais privilegiada. Então, no início, o que eu recomendo? Sua estratégia de especificação seja mais flexível, seja mais maleável. Tá? Você não se preocupe tanto com essa duração da estadia. Agora, conforme a coisa for acontecendo, o tempo vai passando, o seu anúncio vai pegando uma projeção e o negócio acontecendo, a roda girando, né? Eu gosto de falar assim, aí beleza, você começa a traçar uma estratégia de precificação, principalmente no que tange ali ao plano de tarifa, né? Nesse pilar, de forma a aumentar essa duração da estadia. Porque aí o seu anúncio já está bem ranqueado, já tem avaliação, e aí fica mais fácil das pessoas reservarem ali. Então, no início do negócio, eu recomendo que você não se atente muito à duração da estadia e com o passar do tempo, com um bom trabalho sendo feito, você aumente. Tá? Por que aumente? Porque as reservas longas são melhores para o nosso negócio. Tá? Então, olha só, hoje a aula foi... Eu confesso que eu saio com aquela sensação de dever cumprido, porque eu coloco para fora, eu falo para você tudo o que eu sei sobre os assuntos, o que eu acho que vai fazer diferença. Por quê? Porque eu quero que você aprenda a mensurar o seu trabalho. Até porque, às vezes, você está fazendo um baita de um trabalho, só que você não sabe, você não consegue se vender, você tem forma de se valorizar. E eu estou te dizendo aqui, ó, tem um termômetro ali, ó, tem um termômetro que está acima da média do mercado, é o que eu quero aonde você esteja. E tem um outro ali, ó, que se você estiver no azul, eu estou trabalhando, eu estou fazendo o que eu posso para que você vá para o vermelho, tá certo? Então, espero que você tenha curtido essa aula. Essa aula foi tensa, foi técnica, mas na minha opinião, quem trabalha com hospedagem, quem está no negócio, quem quer fazer acontecer, tem que passar por isso, tá? Essas métricas, numa aula futura, eu penso se eu entro mais no detalhe, mas eu vou estruturar um treinamento para as pessoas mais comprometidas, que é o seu caso, que está até o final desse vídeo, e quem sabe a gente não se encontra lá. Então, até a próxima aula.